Fala Minas levanta mais uma vez uma questão que sempre gera polêmica: o uso da tecnologia dentro da sala de aula nas escolas, né, por todo o Brasil aí. E não tem jeito, a inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas e a gente inclusive acompanhou aí, né, notícia nessa quarta-feira, dia 30 de outubro, que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas em todo o Brasil. O texto agora segue, né, para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, se for aprovado, também ainda deve ser sancionado pelo presidente Lula para poder realmente, de fato, entrar em vigor essa lei, tá bom? O que você acha disso tudo, hein? Pois é, cada um tem uma opinião. Para a gente conversar sobre o assunto, convidamos o fundador e diretor de uma startup de educação online, o Gabriel Fernandes. Ele que já divide tela comigo. Gabriel, fala comigo lá de São Paulo. Muito obrigada por estar com a gente hoje, Gabriel. Boa tarde, Lúcia. Muito obrigado pelo espaço e por estar trazendo esse tema tão relevante assim para a educação, né? Que está tão em alta agora. Com certeza, né? Eu acredito que a sua posição, né, com relação a essa proibição, né, eu quero até perguntar qual é a sua opinião com relação a essa possível proibição, né, que a gente está acompanhando, que está passando por um trâmite, né, de aprovação. Qual que é a sua opinião, Gabriel? Bem-vindo aqui ao Fala Minas mais uma vez. Obrigado. Em relação a essa questão, é um tema muito importante que, de fato, faz sentido ter uma certa regulamentação, uma certa restrição em relação a esse uso, principalmente em relação ao uso indiscriminado. Porque esse projeto, um tema que ele trata bastante, não é o uso do celular ou da tecnologia dentro do ambiente educacional com projetos e com soluções educacionais, mas sim aquele uso no qual o aluno está ali na sala de aula e, ao invés de prestar atenção no professor, acessa a rede social. Então, um ponto que é realmente muito importante de se frisar é que, definitivamente, a tecnologia ela vem atrapalhando muito o aprendizado, principalmente quando ela não é pensada para a educação. No entanto, as soluções educacionais que pensam e utilizam as tecnologias, a inteligência artificial, como você bem disse, em prol da educação, ela tem muita vantagem para o aluno. Então, assim, em relação ao uso indiscriminado, a gente aqui da UEI Educação é totalmente contrário também, ou seja, a proibição ela faz muito sentido porque atrapalha, de fato, a atenção dos estudantes. No entanto, dentro desse ambiente, o professor pode propor uma tarefa no qual faz sentido o uso dessa tecnologia para esse aprimoramento do aprendizado. E como já a tecnologia, né, faz parte da nossa vida e das crianças principalmente, porque muitas delas já nascem praticamente sabendo, né, desbloquear o telefone, já sabe baixar aplicativo, já sabe fazer tudo no celular, sem que a gente, adulto, né, tenha que passe esse conhecimento, porque na verdade são eles que nos ensinam a mexer com essas tecnologias. Eu acredito também que sendo utilizada da forma correta, né, é uma ferramenta muito importante que acompanha também a própria evolução da sociedade. E é justamente isso que eu acredito, né? Porque o aluno ele já vai utilizar a tecnologia. Ele já vai utilizar o celular, ele já vai utilizar o Google, às vezes, ali em sala de aula. Ele utiliza isso fora da escola e dentro da escola. O melhor ambiente para ele aprender sobre como fazer um uso consciente disso é a escola. Então, a escola atuar de uma forma negacionista, ou seja, não vamos utilizar o celular, vamos proibir todo tipo de tecnologia em sala de aula, por vezes é um erro. Porque esse estudante ele vai acabar utilizando sem ter a devida instrução em relação àquela temática, seja inteligência artificial ou qualquer outra questão. Um tema muito importante que já vem sendo discutido na sala de aula é justamente esse, sobre o letramento digital, para que as crianças, os estudantes, façam uso consciente desses recursos que são fundamentais e que estão no dia a dia de todo mundo. É inquestionável que no futuro, quando ele acessar o mercado de trabalho ou qualquer outra questão, o celular, a tecnologia vai fazer parte do dia a dia dele. Então é fundamental que ele já esteja aprendendo de uma forma consciente sobre essa questão também. E é interessante, né, a proibição, né, 100%, né, dessa tecnologia dentro da escola, eu já penso nisso, meu pensamento, né, já é uma forma de tirania, né, e também já provoca uma rebeldia nessas crianças e nesses adolescentes, porque vai impedir, né, que esse progresso que a gente, sociedade, vem, né, acompanhando já ao longo do tempo,
ele seja barrado. Claro, né, que a gente não vai dispensar livros, né, a busca ali no livro, a leitura, né, escrever com a próprio punho, né, isso não vai morrer assim da noite para o dia. Isso é muito importante a gente dizer. Mas como você disse no início da sua fala, é muito importante que haja uma regulamentação para que essa ferramenta seja utilizada da forma correta. Exatamente isso, porque sem isso o aluno ele vai utilizar como bem entender. E a gente sabe muito bem que esse aluno utilizando ali a rede social, não necessariamente a instrução que ele vai receber é a mais adequada. Então, em sala de aula, tendo essa regulamentação, os professores sendo capacitados para instruir sobre esse tema, esses alunos aprendendo como utilizar da melhor forma possível, todo mundo ganha. O estudante ele consegue ter um recurso adicional para conseguir aprender com muito mais facilidade. O professor alivia por vezes a sua carga de trabalho por meio dessas tecnologias de inteligência artificial mesmo, e a sociedade como um todo. Afinal, esse estudante, como eu disse, for para o mercado de trabalho ou for atuar em alguma outra atividade, ele vai precisar dessas tecnologias. E a escola é o lugar para aprender de fato. A gente sempre fala, né? Há uma nova vida pós-pandemia, né? Não adianta a gente falar que não mudou, mudou completamente, tudo mudou, né? A forma da gente se relacionar com as pessoas, até com a própria família, tudo isso mudou. E é muito interessante também, né, que foi na própria pandemia, né, 2021, que surgiu a Abril Educação, né? Você é fundador e é diretor também. Explica um pouquinho, né, de como que surgiu essa ideia de levar a educação de forma online aí para as pessoas. Para as pessoas não, para crianças e adolescentes, né? Esse é o teu público aí. Exatamente isso. Nosso público é o ensino fundamental ali, os anos finais. E o objetivo da criação da Abril é justamente esse. A gente começou a perceber que muitos alunos estavam ali terminando o ensino fundamental e chegando no ensino médio sem a base necessária. E só para vocês terem uma noção, 70% dos conteúdos de matemática do Enem, o principal vestibular do país, são conteúdos do ensino fundamental. Então, sabendo disso, a gente pensou, poxa, o que a gente consegue fazer para, de fato, equiparar e melhorar a qualidade desse ensino, desse aprendizado desses estudantes? Para que eles possam sonhar e aí ter a educação como um meio para a realização desse sonho. Então, alcançar o seu objetivo, seja de fazer uma universidade, medicina, direito, engenharia, a gente sabe, esses cursos acabam sendo os mais escolhidos, né? Mas fazer com que a criança ela consiga acessar isso. Então, por meio de um ambiente simples, fácil e intuitivo, a gente conseguiu construir uma plataforma no qual esses estudantes conseguem aprender todas as principais matérias da escola, e aí eles reforçam aquele conteúdo, tiram as eventuais dúvidas com a nossa equipe de professores e conseguem, justamente por meio dessa tecnologia, ter um ensino totalmente personalizado, que se adeque à necessidade de cada um dos estudantes. E essa é a vantagem de utilizar a tecnologia na educação, porque eu consigo fazer com que cada estudante ele tenha a sua particularidade levada em consideração. Porque, por vezes, um aluno ele pode avançar mais rápido em matemática e o outro em história. Só que a sala de aula ela acaba trazendo uma certa dificuldade em relação a isso, porque o professor tem que dar aula para os 30 ali, 35 alunos. Com o nosso sistema, a gente consegue fazer isso de uma forma personalizada e, claro, muito assertiva, para que esse aluno consolide essa base e possa, de fato, acessar o ensino médio com mais qualidade e, futuramente, uma boa universidade. E eu até anotei uma informação importante aqui, para quem não sabe, olha só, por que gera tanta polêmica, né, se essa lei vai ser aprovada ou não? A proibição do uso do celular nas escolas é defendida aí, né, pela Organização Mundial da Saúde e pela Unesco, e inclusive, olha só, países como Bélgica, Espanha e o Reino Unido já baniram o aparelho, né, de celular dentro da sala de aula, porque eles analisaram, né, um estudo feito nesse país, analisaram aí que houve um baixo desempenho acadêmico com o uso excessivo do celular. Mas será que se a gente for parar para pensar, né, esses países deixaram de usar a tecnologia dentro da escola? Eu acredito que não, né? Eu acho que eles barraram a ferramenta celular de forma de não aproveitar informações, do uso incorreto, né, o Gabriel? Exatamente isso. Então, tem diversos países que proibiram o uso do celular de forma indiscriminada dentro da sala de aula, mas a tecnologia ela continua. Então, por vezes, esse aluno, dependendo da atividade que ele vai desenvolver, ele tem ali um tablet, vai para a sala de informática, utiliza aquele recurso para o seu desenvolvimento. Um outro tópico que eu acho que faz bastante sentido olhar são algumas escolas aqui no Brasil mesmo que são bons cases, como, por exemplo, o Liceu Pasteur aqui de São Paulo, e também, é claro, por exemplo, o Dante Alighieri, que utilizam a tecnologia dentro desse ambiente. O celular, é claro, ele é restringido, no entanto, os professores entendem que como isso faz parte do dia a dia, precisa também estar na escola. Ou seja, tem aulas sobre inteligência artificial, conscientização sobre esse uso,
projetos no qual pede para que o estudante construa uma redação 100% feita com inteligência artificial, até para ele ver que a inteligência artificial ela vai errar. Então, você delegar 100% do seu desenvolvimento a uma ferramenta como essa não é positivo, ou seja, essas escolas, que são grandes cases aqui do Brasil, elas demonstram justamente isso, trazer a conscientização para dentro da sala de aula para que esse estudante consiga utilizar todas as suas possibilidades. Então, assim, a proibição do celular, ela faz sentido porque, de fato, atrapalha a atenção e o desenvolvimento dos alunos, mas não a tecnologia de um modo geral, porque são coisas completamente distintas, né? O que, por vezes, a gente vê são dois grupos ali focais de professores e de educadores, aqueles que buscam proibir essas tecnologias desse ambiente e aqueles outros que adotam essas ferramentas, essas soluções dentro da sua prática pedagógica para trazer mais vantagem para o estudante e para o ensino de um modo geral. Esse segundo grupo acaba sendo realmente o que eu considero mais interessante, mais adequado, porque são várias possibilidades para que esse aluno de fato aprenda. Como eu mencionei, ele consegue ter um ensino muito personalizado que às vezes só com o professor ali ele não conseguiria. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma ferramenta, né? Hoje, dentro da Abril, a gente desenvolveu a Abril IA, que é basicamente uma solução que é um tutor virtual no qual o estudante, vamos supor, ele chega em casa com alguma dúvida, e ele tenta tirar essa dúvida com a família, com os pais, às vezes o pai não consegue, não lembra, não consegue ajudar. Esse aluno, ele volta para a escola com dúvida. Com essa nossa solução de inteligência artificial, ele consegue tirar essa dúvida a qualquer momento do dia e é uma solução pensada para a educação. Ou seja, ela só tem vantagens. É diferente, por exemplo, do aluno estar acessando uma rede social. Então, o que mais importa é qual é o tipo de uso que esse estudante está fazendo com essa tecnologia, e não exatamente a tecnologia em si. E até porque, né, eu sou uma das defensoras dos professores, né? Eu falo que para mim é a principal profissão que existe, né? Eu sou admiradora de todos os professores, seja de qualquer, desde o berçário lá, os pequenininhos, até, né, doutorado, pós-doutorado, porque eles são aquelas pessoas que nos levam ao conhecimento. Então, a gente não está falando que a tecnologia vai passar por cima dos professores, muito pelo contrário, vai ser uma aliada deles. E eu quero agradecer Gabriel Fernandes aqui por trazer um posicionamento também, né, pra gente, porque essa é uma discussão que a gente ainda vai continuar acompanhando até saber se vai ser uma lei aprovada ou não e para saber, né, quais diretrizes, né, qual regulamentação isso vai ser, né, qual a regulamentação que vai trazer aqui para essas crianças e adolescentes, para a área da educação de uma forma geral. Gabriel, muito obrigada, viu? Perfeito, obrigado pelo espaço e até a próxima. Tchau, tchau. E é isso, gente, como eu disse, né, esse é um assunto que sempre vai gerar polêmica, até porque a gente sabe que o celular já é praticamente ali, né, um item fundamental na vida de todo mundo tem, as crianças já estão tendo. Eu vou tentar segurar um pouquinho. Michelle Miak, Pedro já tem celular? Manu também tem, não? Pedro e Manuela não têm celular, eu também vou seguir esse caminho de Michelle Miak, segurar o quanto, né, eu consegui segurar para João viver e brincar a infância de uma forma com que eu, Michelle, brincamos a infância, vivemos a infância, né? O celular vai ter uma hora ali que a gente vai deixar um pouquinho, mas com horário bonitinho, com restrição, tá bom?